Vamos finalizar esse encontro, esse assunto tão importante, voltado a relacionamentos no que diz respeito à paternidade. Nós temos aprendido muito e eu tenho certeza que você já cresceu bastante. E hoje eu quero finalizar com chave de ouro sobre essa parte. Tem alguns outros desdobramentos, mas o que eu te falei até aqui, o que eu vou compartilhar com você durante o nosso encontro de hoje, é fundamental, é essencial para que você cresça nos teus relacionamentos através da tua paternidade com Deus. Amém? Então fica comigo até o final, esse devocional vai ser incrível. Compartilha ele com alguém, manda nos grupos de WhatsApp, nos grupos do trabalho, porque talvez tenha alguém que precise resolver a sua paternidade e através dessa mensagem ela pode ser alcançada, tá bom? Deus te abençoe, seja mais que bem-vindo. Se você puder, desconecta do que pode roubar a sua atenção, volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor e grandes coisas Ele fará. Pai, nós te damos graça por esse encontro. Jesus, obrigado por mais um dia, mais um momento na tua presença. Nós abençoamos aqueles que estão nos acompanhando nessa manhã e liberamos sobre eles palavras de vida, de abundância, de crescimento e de romper, em nome de Jesus. Pai, os abençoa para que eles cresçam de glória em glória, de graça em graça, que eles possam perceber o quão abençoados são, que eles vejam os milagres nos dias mais comuns, que eles sejam agraciados, Pai, em nome de Jesus. Que eles não se percam no meio do caminho, mas que eles cresçam cada vez mais na Tua presença, em nome de Jesus. Nos guia nesse devocional de hoje, nos leva para esse lugar de crescimento, de maturidade e nos ensina a cada vez mais, Pai, te perceber nos detalhes comuns da vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu ainda continuarei no texto que nós lemos e vou ressaltá-lo novamente no devocional de hoje para que nós sejamos intencionais, que você guarde no seu coração a filiação que você carrega, porque é ela que vai fundamentar tudo que você vai desfrutar dos céus. Amém? Hebreus 12, a partir do versículo 4, a palavra vai dizer o seguinte: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para vocês, todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Agora preste atenção, nós estávamos falando sobre relacionamentos, não é? Estávamos mostrando a vocês que a paternidade vai te trazer limites, sim ou não? Nós ensinamos no último devocional que limites fazem parte do amor de Deus para conosco. E hoje eu quero te ensinar dois fundamentos muito preciosos. O primeiro deles é a forma como você reage à correção revela a sua paternidade. A forma com que você reage à sua correção vai revelar como você enxerga a autoridade. Por que o senhor fala isso, pastor? Porque eu já vi muitas pessoas com problemas de paternidade, com dificuldades com uma figura de autoridade, uma figura de liderança. Interessante, porque eu já tratei de discípulos que eles tinham uma capacidade colaborativa maior com a figura feminina, mesmo ele sendo homem. E é interessante porque quando você vê o background da vida dele, a mãe dele era absurdamente autoritária em casa e ele obedecia mais aos comandos da mãe do que do pai. Então ele refletia isso no ministério dele. Ele conseguia fluir mais debaixo de uma liderança feminina do que de uma liderança masculina, porque o pai foi muito ausente na casa dele. O pai foi muito distante.
Então ele sempre tinha uma resistência a essa figura de autoridade masculina. E tem gente que às vezes passa por isso. Qual que é o problema nos relacionamentos? Você vai precisar estar debaixo de uma liderança em estações específicas da sua vida. E se você não for muito bem resolvido com a sua paternidade, você vai ter dificuldade de se submeter a uma liderança saudável. Não estou aqui dizendo que você deve ser um capaz de um líder, você sabe que não é isso que eu prego. Até porque eu creio que um líder de Deus, ele vem para servir, mas também ele vem para direcionar. Existem convicções que Deus nos dá na qualidade de líderes que nós precisamos ser muito convictos com elas, ser muito firmes com essas direções, para que a visão não se disperse e não se perca. Ou seja, tem horas que Deus nos fala sobre alguns pontos cruciais da visão que Ele nos deu, do próximo passo que Ele espera de nós, do destino que Ele tem para a nossa vida. E se nós não formos seguros, convictos nisso, a gente muitas vezes negocia. Então, aprenda. Fazer parte do reino de Deus é entender que nós precisaremos nos submeter a autoridades, uma hora ou outra. Davi se submeteu à autoridade que Saul carregava, por mais que ele estava perseguindo Davi. Isso me mostra que a submissão à autoridade não é se tornar um capacho ou um escravo, intelectualmente falando, dos nossos líderes. Não é isso. Mas é entender que existe uma autoridade ungida. Escute isso. Saul também foi ungido por Deus, se você não se lembra. Davi entendeu isso e conseguiu honrar. Porque Davi não estava apenas honrando Saul, Davi estava honrando a escolha de Deus. Davi não estava apenas honrando aquilo que ele achava legal. Ele estava honrando aquilo que Deus havia escolhido. Porque tem horas que nós temos dificuldades. Por uma falta de uma paternidade muito bem estabelecida, nós temos dificuldade de enxergar a autoridade além daquilo que nós concordamos. Por que você fala isso, pastor? Porque, veja, tem horas que nós não concordamos com certas coisas que acontecem, mas nós precisamos obedecer, porque a obediência não é sobre concordância, é sobre princípio. O que você não deve concordar são com ordens que vão completamente contrária à palavra. Uma coisa é você não entender a ordem que você está recebendo, o direcionamento que você está recebendo. Outra coisa é o direcionamento que você recebeu for contrário à palavra. Quebrar princípios bíblicos. E aí, entre obedecer homens e a Deus, obedeça sempre a Deus. Mas uma liderança saudável, ela não vai te direcionar a quebrar princípios bíblicos. Você pode não entender muitas coisas que você precise fazer. Mas a honra, ela não está nesse lugar de entendimento, ela está no lugar de princípio. Então, presta atenção nisso. Quando eu não tenho uma paternidade construída, eu não sei me submeter debaixo de princípio. Quando eu tenho uma identidade mal estabelecida, eu sou, muitas vezes, difícil de obedecer ou fácil demais de manipular. Irmão, fica comigo em nome de Jesus, porque isso é o que mais acontece hoje em diversos lugares. Eu quero que você saia daqui entendendo o que é e o que não é. Porque se a tua identidade não estiver muito clara, tu vai ser muito fácil manipulado ou tu vai ser muito difícil de se relacionar. Porque aquilo que não está bem estabelecido sempre vai te levar para extremos. Ou você é uma pessoa muito manipulável porque você tem muitas carências, ou você é uma pessoa de difícil relacionamento, é uma pessoa de difícil direcionamento, porque você duvida de tudo, questiona tudo e é difícil com tudo. Ou seja, a falta de identidade vai te levar para esse lugar. E eu quero te ensinar nesse devocional que uma identidade muito bem estabelecida vai saber obedecer quando precisar, vai saber fluir quando tiver que fluir, vai saber seguir mesmo sem entender. Mas sempre respeitando os princípios que estão estabelecidos na palavra. Quando você for colocado num lugar em que a palavra seja colocada à prova para ser vendida, você vai dizer não. Mas você também não vai dizer não porque você não entende, sendo que aquilo que o teu líder te pediu condiz com a palavra de Deus. Não é pecado que ele te pediu, você só não está entendendo o que está acontecendo. Mas não entender não te dá o direito de negar. O que você pode fazer? De uma forma muito clara, pedir uma satisfação para que o teu líder te explique melhor, porque não está muito claro para você.
E se o seu líder for saudável, ele vai saber te explicar 1, 2, 3, 4 vezes. E tem horas, irmão, que nós estamos debaixo de uma liderança que está vendo muito mais longe do que nós. E se nós não nos submetermos, se nós não aprendermos, a gente nunca vai crescer. Então, um dos princípios que eu carrego de lideranças saudáveis é que ela sempre vai te deixar livre. Ela não vai te deixar solto. Anota. Uma liderança saudável vai sempre preservar a tua liberdade, mas ela não vai te permitir caminhar solto. Porque a tua liberdade fala sobre a tua forma de fluir, fala sobre as suas decisões pessoais, mas caminhar solto fala sobre você estar dentro de uma casa sem carregar a visão que essa casa tem. Então entenda isso. Um líder saudável não vai cercear a sua liberdade, mas também não vai deixar você caminhar solto. Sabe, jogado as coisas assim de qualquer jeito? Não, irmão, não vai. Um líder saudável vai preservar a sua identidade, mas também te dizer: você não pode caminhar solto. Tu tem que caminhar junto com todo mundo. A sua liberdade é sua. Mas se você decide caminhar nesse destino, nessa direção, nessa visão, com essa casa, tu tem que caminhar com todo mundo. A palavra de Deus já nos ensina: quem comigo não ajunta, espalha. Então o líder, ele não vem para te controlar, ele vem para te direcionar. Ele não vem para te obrigar, ele vem para te ensinar. Aprende isso. E se a tua identidade não for muito bem estabelecida, se a tua paternidade não for muito bem clara, ou você vai ser uma pessoa muito carente dessa figura de liderança porque você nunca teve, acaba olhando para o pastor pensando que é teu pai, e aí quando ele te frustra, tu se sente um filho frustrado por um pai. Eu já vi isso várias vezes, irmão. Ou seja, a resposta que você dá ao relacionamento que você tem com o seu líder vai mostrar a paternidade mal resolvida dentro de você. Se você responde como alguém carente ou se você responde como alguém muito difícil de ser tratado. Porque tem horas que o teu líder vai ter que te corrigir. E a correção que ele te faz é sobre o que foi feito, não sobre quem você é. Entenda isso, como eu ensinei nos devocionais passados. Uma identidade muito bem estabelecida não vai confundir o que está sendo alinhado sobre a identidade que já foi estabelecida de Deus. Vou te explicar de uma forma mais simples ainda. Uma coisa é o teu líder te confrontar para que você cresça, porque a sua atitude foi errada. Outra coisa é você entender que esse confronto fala sobre quem você é e não sobre o erro que você cometeu. Porque aí você vai deixar de ser vítima e vai passar alguém que está sendo aperfeiçoado. Irmão, faz parte de quando você está malhando, o seu treinador falar assim pra você: olha, esse movimento tá errado, o braço não é assim, inclina mais ele pro lado, coloca ele mais à frente, o peso é mais assim, esse aqui é o movimento. Ele tá te ensinando, ou seja, para te ensinar é preciso te confrontar, mostrar o que tá errado e revelar aquilo que tá certo. Agora, se eu sou uma pessoa de difícil convívio, é porque eu não aprendi a me submeter à autoridade, a ser alguém ensinável. Irmão, toda falta de identidade vai sempre te levar para os extremos. Ou você vai ser muito manipulável, ou você vai ser de difícil convívio. Tá se identificando aí, irmão? Tá falando? A carapuça tá servindo, então continua, porque tem coisa que Deus quer tratar na tua vida, porque já passou da hora de tu deixar de ser uma pessoa difícil e começar a ser uma pessoa mais ensinável. Ou você é uma pessoa muito manipulável, coloca expectativa demais na vida das pessoas, na liderança das pessoas, e tá na hora de tu amadurecer e entender que a tua alegria, o teu fundamento, a tua palavra é você quem protege, não é o outro. Alinha a tua expectativa, tá? Se coloca nesse lugar que quem te dá o crescimento é Deus, quem te aperfeiçoa é Deus, e Deus pode se valer de pessoas para te ensinar, mas Ele não vai permitir com que você dependa delas para crescer. Irmão, nós crescemos no dia bom e no dia mau. No dia bom a gente aprende o que não deve fazer. Aliás, no dia mau nós aprendemos o que não devemos fazer. E no dia bom, nós aprendemos o que não devemos esquecer. Tá entendendo isso, sim ou não?
Quando as coisas estão dando certo, a gente lembra do que nós não podemos esquecer, porque o que mais acontece na vida daquele que está prosperando é se esquecer de quem o ajudou quando ele não prosperava. O que mais acontece é aquela pessoa que quando estava doente precisou de Deus e Deus foi lá e curou. Aí quando ela estava boa, ela se esqueceu. Ela largou para trás. Ela deixou no meio do caminho. Ou seja, no dia bom, você precisa ser lembrado do que você não pode esquecer. E no dia mau, você aprende o que você jamais deve replicar. Entende isso? Irmão, quando tu começar a fluir nesse lugar, tu não vai ser resistente a confrontos, mas tu também não vai ser manipulável por qualquer elogio. Quando tu entende quem você é, uma mesa te oferecendo um cargo não vai te comprar. Quando tu entende quem tu é, alguém tentando manipular você não vai encontrar espaço porque ele não consegue te comprar. A manipulação, ela sempre carrega consigo alguma forma de compra e venda. O manipulador está sempre fazendo isso. Ele está comprando algo de muito valor de você a um preço muito baixo. A manipulação está sempre transacionando alguma coisa. A liderança saudável não. A liderança saudável está sempre te levando para um lugar em que você dependa de Deus e não do líder. Não significa que você não seja ajudado, abençoado, guiado, amadurecido pelas palavras do seu líder ou do seu pastor. Mas significa que ele não é o centro do seu evangelho, você não depende dele. Tá entendendo isso, sim ou não? Então tem gente que tem dificuldade para ser repreendido. E tudo o que fala é desculpa. Aí você fala para a pessoa assim, olha, rapaz, tu errou nisso aqui. Essa sua atitude não foi boa. Ao invés do caba assumir, cara, realmente, pastor, foi mal. Errei mesmo. Porque a identidade dele, que não está bem estabelecida, gera nele um medo de ser desaprovado, abandonado, rejeitado. O que ele faz? Dá um monte de desculpa. Desculpa atrás de desculpa. Não, pastor, mas na verdade eu fiz isso porque... E aí surgiu... Ele tá sempre criando uma história para fundamentar o erro dele, irmão. A gente não quer fundamento de erro, não. A gente quer mudança. Uma pessoa bem resolvida vai sentar com você vai sentar diante de você. Qual foi o meu erro? Ah, isso aqui. Ele falou a verdade? Falou. Então, olha, eu te peço perdão, tá? Eu falhei mesmo. Isso que o senhor está falando é verdade, pastor. Eu realmente fui moleque. Mas eu peço aqui perdão, tá? Desculpa. Uma pessoa madura não demora para se arrepender. Uma pessoa insegura entrega tudo para não se arrepender. Porque ela acha que se ela estiver nesse lugar de arrependimento, ela vai ser rejeitada. Tá comigo, sim ou não? E tem gente, irmão, que dá uma boiada para não pedir perdão. Ela fala tudo que tiver de falar, ela argumenta tudo que tiver de argumentar, ela faz tudo que ela tiver de fazer, mas ela não pede perdão. Porque para ela assumir que ela errou, ela se coloca num lugar de provavelmente ser rejeitada. Tá no subconsciente dela. Ainda mais quando ela teve uma criação muito difícil. Aí é que é lasqueira mesmo. Quando ela sempre foi punida severamente quando ela errou, o que ela mais faz é dar desculpa para não assumir que estava errada. Olha, irmão. Diga se eu estou errado. Escreve aí nos comentários. Fale. Argumente, por favor. Me mostre que se aquilo que eu estou falando está errado. Eu estou te falando, irmão. Eu trabalho com gente desde que eu me entendo no mundo. Eu estou na igreja, irmão, desde que nasci. E o que eu mais vi foram pessoas sendo tratadas, inclusive eu. As pessoas têm muita dificuldade, muitas vezes, de dizer, eu errei. Porque ela acha que se ela disser isso, ela se torna um erro. Isso é muito demoníaco, irmão. Não é porque você errou que você é um erro. Você não é um erro. Você apenas errou. Tá tudo bem. Dá para ser reparado. Só não tente errar no caráter, por favor, porque erros de caráter destroem.
E é muito difícil reparar um erro de caráter, tá? É muito difícil reparar um erro de quebra de confiança, é muito difícil reparar um erro de traição, é muito difícil. O último ponto, o último fundamento que eu quero compartilhar com você nessa manhã: filhos inseguros podem escolher relacionamentos que reproduzem aquilo que viveram. Presta bem atenção nisso. Se você não resolver as suas orfandades internas, você vai sempre levá-las para as suas decisões. Você vai decidir como órfão, escolher como órfão, viver como órfão e caminhar como esse órfão espiritual. Você vai sempre estar na mesa com alguma falta. Se você se assenta a essa mesa com alguma falta, irmão, é muito fácil te manipular. Ou você pode perder grandes oportunidades e grandes mesas porque você tem orgulho demais para reconhecer. Então, a gente está sempre levando para as nossas decisões quem nós somos. Porque, na verdade, você não escolhe o que você quer, você escolhe o que você é. Tem até um memezinho, né? Absolute Cinema. É ou não é, irmão? Você escolhe não conforme você deseja, mas conforme você acredita ser. É por isso que tem tanta gente escolhendo cafajeste. É por isso que é muito fácil manipular. É por isso que é tão fácil hoje falsos profetas se levantarem e levarem consigo grandes multidões. Porque é uma estação em que as pessoas estão com suas identidades completamente deturpadas. Tem gente que pensa que é um animal, irmão. A agenda do inimigo é atacar a paternidade. Atacando a paternidade, destrói a identidade. Sabe o que é mais interessante que eu tenho percebido, irmão? Irmão, a turma não quer ter filho mais não. As pessoas não querem ter filho. Na minha época, a minha avó teve 14 irmãos. 14, irmão. 14. Já ela teve 7 filhos. Eu tenho uma filha. Eu queria ter mais, eu queria ter uns 3. Mas veja, as pessoas cada vez mais querem ter menos filhos. Já percebeu? Olha um país desenvolvido, irmão. Olha um país desenvolvido. Vê a taxa de natalidade. Vê lá, olha, pesquisa. Tu vai perceber que as pessoas não querem mais ter filhos, irmão. Porque a família está sendo desconstruída. Irmão, na minha época era 17 filhos. Na época, assim, né, dos meus pais, dos meus avós, era 17, 15, 10 filhos. Fala aí nos comentários. Você que é dessa época, quantos irmãos tu tem? Meu amigo, era no mínimo 5. 10. Eu já conheci pessoas com 20 irmãos. Ele era o 21. Os cabas no Ceará não brincam, não. Os caras botam pra voar as bandas. Hoje não, rapaz, é um filho e pronto. E ainda cria mal criado. Porque cria amando de uma forma doentia. Amor demais, irmão, pode se tornar um veneno. Porque você impede o crescimento. Você impede a criança de amadurecer porque você quer sempre satisfazer os desejos dela. Para ela nunca ficar com raivinha de você. E o teu filho não te rejeitar como o teu pai e a tua mãe te rejeitou. Eu já vi isso acontecer, tá? Eu já vi pais amando seus filhos de uma forma doentia, sem saber colocar limite nos filhos, e aí isso gerou filhos sem limites, filhos quebrados, porque eles não queriam ver o filho com raivinha deles. Ah não, esse meu filho isso, esse meu filho aquilo. Rapaz. Meu amigo, a minha filha eu amo, morro por ela quantas vezes forem necessárias. Mas eu não tô preocupado, irmão, se ela ficar com raivinha de mim porque eu tô disciplinando ela. Fique o tanto que você quiser ficar com raiva de mim. Eu vou continuar te amando porque meu amor por você não depende do seu por mim. Entendeu? O meu amor por você não depende do seu amor por mim. Eu tenho a responsabilidade de te amar. Eu tenho a responsabilidade de cuidar de você. Eu tenho a responsabilidade de tratar você e te fazer uma menina de caráter.
E para te entregar caráter, eu preciso te entregar limite, proteção, direção. Eu preciso te forjar, filha. Eu preciso te limitar em certas coisas para que quando você cresça madura. E para isso eu preciso te frustrar em algumas coisas. Se eu não te frustro, tu não cresce. Então eu quero fazer isso da forma mais saudável possível, dentro dos limites que a palavra me manda fazer, sendo guiado pelo Espírito Santo, para que eu não te frustre mais do que o necessário, para que eu não te marque mais do que você precisa, porque eu te amo e eu quero fazer aquilo que precisa ser feito para que você amadureça. Irmão, isso é um amor saudável. Eu não dependo do amor da outra pessoa. Eu não dependo do amor da minha filha para amá-la. Tá entendendo isso, irmão? Só que eu já tratei pais que, por serem rejeitados pelos seus pais, tinham medo de ser rejeitado pelo filho. E aí colocavam no filho um amor doentio. Um amor que não tinha absolutamente nada a ver com o amor da palavra de Deus. Um amor que falava mais sobre carências do que princípios. Então, entenda, a sua orfandade pode gerar outro órfão. E a sua paternidade pode gerar grandes filhos. Ai, irmão. Irmão, é um dos assuntos que eu mais amo falar. Paternidade, porque foi um dos assuntos que Deus mais me curou. E sempre é assim, né? Enquanto a ferida está aberta, você fala das dores. Quando a ferida se fecha, se torna cicatriz, você fala dos testemunhos. Senhor, nós te damos graça por esse encontro, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nunca nos abandonou. Nós estamos aqui, Senhor, nesse lugar de transformação. Estamos aqui nesse lugar para aprender. Estamos aqui nesse lugar de constância, com o coração aberto para sermos moldados como um vaso na mão do oleiro. Pai, nós abençoamos e liberamos sobre cada um de nós uma palavra, Senhor. Palavra dos céus. Eu libero sobre os meus irmãos uma palavra celestial, uma palavra que vem dos céus, sobre crescimento, sobre maturidade, sobre obediência, sobre entrega. Em nome de Jesus, que eles sejam maduros, que eles não sejam dependentes, que eles não sejam manipuláveis, mas que eles também não sejam difíceis de trabalhar, difíceis de lidar, difíceis de moldar. Que eles sejam apenas aquilo que o Senhor chamou para fazer, nem mais nem menos. Quem o Senhor os desenhou, que eles sejam nenhuma gota a mais e nenhuma falta a menos. Em nome de Jesus, Pai, nós os abençoamos para que cresçam, avancem e encontrem esse lugar de constância, de ousadia, de transformação. Eu os abençoo para que possam prosperar em tudo aquilo que fizerem. Em nome de Jesus, guarda cada um deles, os abençoa, os transborda e os transforma. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, eu te abençoo para viver o novo de Deus, tá? Eu te abençoo para que você possa meditar naquilo que foi dito e o Senhor possa curar muitas coisas em você. Amém? Obrigado por ter nos acompanhado até aqui, obrigado por estar conosco. Você que esteve aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações, participe do nosso grupo no WhatsApp, lá nós enviamos todos os links dos devocionais, as novidades, o que acontece, tudo nós estamos enviando lá no grupo e também no canal de transmissão no Instagram, tá? Eu espero que essa palavra tenha falado grandiosamente ao teu coração. Obrigado você que já faz parte dessa família há muito tempo. Um beijo grande, muito bom estar contigo mais uma vez. Que Deus possa continuar te dando esse crescimento, que você avance cada vez mais. Obrigado você que é um membro apoiador desse canal, você que tem sido um ofertante, um patrocinador, alguém generoso com este projeto. Muito obrigado. Chegamos até aqui pela graça de Deus e pela participação de pessoas como vocês. Nós oramos para que o Senhor possa dá-los em medida recalcada, sacudida e transbordante, tá? Muito obrigado. E se você sentir no coração de ofertar nesse ministério de alguma forma, nós temos um Pix ali abaixo, aqui na descrição do vídeo, você pode fazer através dele, tá bom? Mas faça conforme a sua fé, a sua generosidade, que o Espírito Santo fala no teu coração. Que Deus te abençoe e eu oro para que essa palavra encontre lugar na tua vida, em nome de Jesus. E nós ainda estamos com o preço promocional dos nossos últimos exemplares dessa remessa. Tá com frete grátis, tá no valor muito bom. A gente está enviando o mais rápido que a gente pode.
E a gente está bem feliz porque tem gente que está comprando para os funcionários da empresa, está comprando para o amigo que está distante de Deus, já está guardando para o amigo secreto do final do ano. Então adquire o teu exemplar. É uma forma de você crescer em Deus e também cooperar com o crescimento desse projeto, tá bom? O link está na descrição do vídeo, você pode adquirir o seu exemplar através de lá. Um beijo no coração, a gente se vê no próximo encontro, que Deus te abençoe. Tchau, lindos. Forte abraço.